História real da vovó. A verdade que ninguém queria ouvir sobre meu filho e sua noiva. Na pacata cidade de São Bartolomeu, onde o tempo parecia ter parado, Dona Helena sempre foi a voz da sabedoria. Com seus cabelos brancos e mãos enrugadas, ela era matriarca respeitada, conhecida por seus conselhos e sua inabalável fortaleza. Mas tudo mudou numa manhã abafada de primavera, quando ela descobriu que seu neto, Lucas, estava prestes a se casar com Raquel. Uma jovem com um passado tão nebuloso que mais parecia um enigma. Oi, meus queridos! Se acham que isso é só mais um conto bobo, preparem-se! Raquel chegou à cidade sem aviso, como uma tempestade em céu de brigadeiro. Ela era misteriosa, com um olhar que cativava e aterrorizava ao mesmo tempo. Os sussurros começaram. Algumas pessoas a viam como a salvadora do Lucas, enquanto outras a temiam como uma bruxa. O que ninguém sabia, nem mesmo Dona Helena, eram os segredos que essa jovem carregava. A curiosidade de Dona Helena. Ela começou a investigar a jovem, cada pista levando a um passado oculto que a cidade preferia esquecer. Uma noite, enquanto examinava velhos jornais empoeirados do sótão, Dona Helena encontrou uma história de um crime não resolvido, um assassinato que havia chocado São Bartolomeu anos atrás. Uma jovem mulher encontrada morta na floresta, sem pistas, sem respostas. O nome da vítima era Chover no Molhado. Raquel. Coincidência? Um arrepio percorreu a espinha de Dona Helena. Eventos estranhos começaram a acontecer em sua casa. As luzes piscavam sem explicação. Arranhões surgiam nas paredes. E a presença dela, um sopro gelado, parecia fazer sua casa tremer. Isso é só o medo falando, ela pensou. Mas a verdade era que a realidade estava se emaranhando com algo muito mais profundo e sobrenatural. O legado familiar que ela sempre defendeu estava sendo atacado por forças desconhecidas. Conversas sussurradas nos corredores da cidade aumentavam a tensão. Os vizinhos olhavam com E ainda assim, Dona Helena sentia uma conexão inexplicável com a jovem. Poderia ser que Raquel não fosse apenas uma intrusa, mas uma parte essencial de uma história que estava apenas começando. Na noite em que Lucas trouxe Raquel para apresentar a família, a atmosfera estava carregada de ansiedade. Os olhares eram pesados e Dona Helena, tomada por um nó na garganta, mal conseguia respirar enquanto a jovem se sentava à mesa, sorrindo. Aquela era uma felicidade estranha, envolvendo todos como uma rede invisível, mas Dona Helena sentia que algo a puxava para longe dessa alegria, uma sombra pairando sobre a mesa. E ali estava ela, cercada pelo passado e pelo presente, questionando a própria sanidade. A pergunta ecoava em sua mente como um eco interminável. Até onde você iria para proteger aqueles que ama? No fundo, uma verdade pesada começava a emergir. Restava saber se era uma verdade que podia ser suportada. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te falar. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquelas horas tensas durante o jantar, a sala estava imersa em uma espécie de expectativa elétrica. A luz da vela dançava, lançando sombras que pareciam ganhar vida.
Raquel estava ali, encantadora, com aquele sorriso que escondia muito mais do que mostrava. Dona Helena, enquanto observava a jovem, sentia o peso daquele momento. Mas, de repente, o que parecia ser uma noite comum transformou-se em um pesadelo. Um barulho ensurdecedor interrompeu o silêncio. A porta dos fundos se abriu com um estrondo, deixando entrar uma rajada de ar gelado que fez os cabelos de todos se levantarem. Era Rodrigo, o antigo namorado de Raquel, que todos acreditavam ter sumido do mapa. Ele estava descontrolado, com a camisa rasgada e o rosto cheio de cortes, como se tivesse lutado com um demônio. Um frio na barriga tomou conta da sala. Raquel, você não podia voltar. Seus olhos estavam dilatados, cheios de desespero. Eu sabia que isso ia acontecer. Estão atrás de você. O impacto daquelas palavras foi como um raio. O rosto de Raquel se tornara pálido e suas mãos tremiam. Dona Helena, tomada por um impulso, levantou-se da mesa. Rodrigo, o que está acontecendo? A voz dela estava entre o medo e a preocupação. A tensão encheu o ar. Lucas, atordoado, olhou para a mãe, depois para Raquel. Quem está atrás dela? O que você quer dizer? O tom de sua voz se elevou, expondo a fragilidade da situação. Mas Rodrigo só olhou para Raquel, como se a resposta estivesse ali, nas profundezas de seus olhos. Raquel hesitou. A presença do ex-namorado trazia um turbilhão de memórias. Rodrigo, eu não podia falar. Eu pensei que tivesse resolvido tudo. Seu olhar agora era um misto de culpa e medo profundo. Resolvido? Você não conseguiu nada! Ele gritou e a sala parecia se comprimir em sua explosão emocional. Eles vão voltar, Raquel. Eles não pararam. O que você fez? O pânico se espalhou como fogo em uma palha seca. Dona Helena sentiu um suor frio escorrer pela nuca. Tudo que ela havia investigado, cada sussurro e cada jornal empoeirado, agora fazia sentido. Raquel não era somente uma jovem enigmática. Ela era parte de algo muito maior, algo sombrio que se escondia sob a superfície tranquila de São Bartolomeu. Antes que alguém pudesse processar a gravidade da situação, Raquel gritou: "Não é seguro ficar aqui!" E em um movimento brusco, agarrou a mão de Lucas, puxando-o em direção à porta. "Ei, para onde você está levando meu filho?" O grito de Dona Helena ecoou pela casa, mas eles já estavam na porta, já estavam indo embora em direção a um desconhecido que poderia ser 1000 vezes pior. O estômago de Dona Helena se apertou. As sombras da verdade que ela tentava desvendar agora pareciam mais escuras e ameaçadoras. O que mais havia escondido Raquel? O que ela tinha feito que despertou tanto temor? E mais importante, qual era o preço que todos teriam que pagar por esses segredos? E quando a porta se fechava, um arrepio gelado percorreu a espinha de Dona Helena. Decidida a proteger sua família, ela se perguntava se conseguiria desvendar a verdade antes que fosse tarde. Seria Raquel realmente a mulher que parecia ser? Ou era uma peça de um quebra-cabeça mais sinistro? Ela precisava descobrir. E rápido. Dona Helena sentiu o coração disparar quando a porta se fechou atrás de Lucas e Raquel. O silêncio que se seguiu era tão opressor que dava para ouvir o tic-tac do relógio na sala, como um aviso sussurrado de que o tempo estava se esgotando. Ela tentou processar tudo. O que tinha acontecido? O que Rodrigo disse? O arrepio na sua nuca não se dissipava e a angústia agora se transformava em desespero. De repente,
Um som ensurdecedor interrompeu seus pensamentos, um estrondo vindo do fundo da casa, como se algo tivesse caído ou sido quebrado. Dona Helena se virou, as mãos tremendo, enquanto caminhava hesitante até a origem do barulho. Cada passo mais pesado que o anterior, o medo a envolvia como um manto. Quando chegou à cozinha, um choque fez sua respiração falhar. A janela estava estilhaçada, cacos de vidro espalhados pelo chão. Mas o que a fez congelar foi a visão que a aguardava. Um grupo de pessoas encapuzadas, parecendo vultos, entrava pela porta de trás com passos pesados, como se tomassem posse do lugar. "Ela está conosco agora!" gritou uma das figuras, a voz abafada, mas cheia de autoridade. A decisão dela foi feita. É hora de saber a verdade. Dona Helena sentiu a visão turvar. Aqueles rostos cobertos e as vozes ecoavam como um pesadelo. Quem? Quem são vocês? A pergunta saiu mais como um sussurro, cheia de temor. O legado deve ser cumprido e você não pode impedi-lo. Raquel não é quem você pensa, disse uma figura mais próxima, tirando o capuz e revelando seu rosto pálido e conhecido. É a Ana, uma velha amiga de Dona Helena, que havia desaparecido há anos sem explicação. Ela é a chave. O que você não sabe é que para resgatar Lucas e quebrar a maldição, precisamos dela. As palavras cortaram como vidro. Dona Helena se lembrou de quando Ana sumiu e os rumorezavam a respeito de cultos, mistérios e segredos há muito enterrados. Uma verdade amarga começou a emergir. Raquel não era apenas uma estranha, mas um elo com o passado sombrio que ela nunca poderia imaginar. Maldição! O que você está dizendo? A voz de Dona Helena tremulava, seu corpo inteiro vibrando de tensão. Foi ela quem trouxe isso de volta, e agora é preciso que ela escolha: ficar ou retornar para onde veio. Mas se ficar, as consequências serão devastadoras. Ana soltou a frase como uma bomba, e o impacto foi instantâneo. Dona Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Dona Helena piscou, tentando controlar a maré de emoções. Tudo o que ela acreditava saber estava em ruínas. Raquel estava ligando gavetas do passado que ela não queria abrir. E se ela não decidir, o que acontecerá com meu filho? Se não decidir, perderá tudo, Ana afirmou, e o ar ficou pesado com a gravidade da resposta. Você e Alice também estão na linha de frente. A escolha dela não afeta apenas a vida de Lucas, mas de todos em São Bartolomeu. Uma onda de pânico envolveu Dona Helena. O que mais Raquel poderia esconder? As luzes começaram a piscar novamente, como um sinal do que estava por vir. O medo a consumia, mas dentro dela, uma chama de determinação começava a crescer. A porta da cozinha se abriu mais uma vez, e Dona Helena viu a sombra de Raquel e Lucas, parados no limiar. Os rostos deles estavam pálidos, olhos arregalados em choque. Raquel encarava as figuras encapuzadas enquanto Lucas puxava-a para mais perto dele, um gesto de proteção. "Lucas, corre!" Dona Helena gritou, seu coração quase saindo pela boca. Mas o jovem parecia paralisado, preso entre a mulher que amava e o passado obscuro que ameaçava devorá-lo. "Raquel, o que está acontecendo?" Lucas perguntou, a voz cheia de angústia. Em meio a esse tumulto, um estalo rasgou o ar. Era como se a casa inteira estivesse viva, pulsando com energia sombria. E então Raquel se virou, os olhos brilhando de um jeito que Dona Helena nunca tinha visto antes. "Eu sou parte disso, Lucas. Não posso fugir. Nunca pude.
Naquele momento, a verdade se solidificou no ar, pesada e ameaçadora. O nó na garganta de Dona Helena apertou mais, enquanto o murmúrio da sala se transformava em uma tempestade visceral de emoções. O que Raquel realmente era? O que significava aquela escolha que todos enfrentavam? E, acima de tudo, quais seriam as consequências desse segredo para todos eles? A resposta estava mais próxima do que ela imaginava, e cada segundo contava. Naquele instante crucial, a tensão na sala era palpável. Dona Helena olhou nos olhos de Raquel, buscando entender o que estava acontecendo de verdade. O ambiente estava pesado, como se o ar estivesse prestes a romper. E foi então que a realidade se distorceu ainda mais. Raquel, agora com uma expressão reveladora, deu um passo à frente, segura e decidida. Eu sou parte do legado. Sempre fui. E a verdade que vocês não conhecem é que o que eu fiz foi por amor. Sua voz ecoou pelo espaço, cheia de uma emoção visceral que fez Dona Helena tremer. Lucas olhou para Raquel, confuso, mas atraído por aquele magnetismo. Por amor? O que você quer dizer? Ele parecia perdido entre seus sentimentos e a dor da revelação. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto todos aguardavam a resposta. Eu não sou quem vocês pensam. Raquel não é apenas um nome. Eu sou a Raquel daquele crime que você achou que estava enterrado, Dona Helena. Eu voltei porque não poderia deixar isso no passado. Porque o amor que sentimos e os erros que cometemos nos ligaram mais do que imaginem. A voz dela falhou por um momento, como se o peso das palavras a sufocasse. Dona Helena quase caiu, a mente girando em um turbilhão de confusão e choque. Era uma revelação bombástica. E os sussurros sobre o passado de Raquel agora reverberavam como um eco aterrorizante. A jovem à sua frente não era uma estranha, mas uma peça central em uma história muito mais profunda. Mas isso não faz sentido! Você está dizendo que de alguma forma você voltou do além? Do passado? Não é assim. É mais complicado. Raquel suspirou como se estivesse carregando uma carga difícil de compartilhar. Eu fui condenada por algo que não cometi e voltei por causa do que você viu nas sombras, Dona Helena. O que me trouxe aqui não foi um acaso, mas uma ligação. Um chamado para acabar com o ciclo que continua a rondar essa cidade. A dor se intensificou no peito de Dona Helena. Cada pergunta não respondida, cada mistério não revelado, agora se desdobrava diante de seus olhos. Mas, antes que pudesse reagir, uma das figuras encapuzadas empurrou-se para frente com uma intensidade inesperada. A máscara do desconhecido caiu e, para o choque coletivo, revelou o rosto de Alice, a antiga amiga de Dona Helena. Ela ofegou, enquanto as vozes na sala se misturavam em gritos e murmúrios. Dona Helena! O que você está fazendo? Você não sabia? Raquel é a chave, mas você deve escolher. Você deve escolher entre ela e eles. A pressão aumentava e com isso a adrenalina atingia um pico alarmante. Dona Helena balançou a cabeça, tentando reunir os pensamentos. Raquel e Alice pareciam ser partes de um quebra-cabeça sinistro, ligadas por laços que cruzavam o tempo e a morte. Escolher? Como assim? Mas antes que pudesse escutar a resposta, a casa vibrou com um ruído grotesco, como se o próprio solo estivesse gritando. As luzes começavam a piscar freneticamente. Os tempestuosos ventos internos tornaram-se um furacão.
E com isso, uma sombra sobrenatural surgiu atrás de Raquel, crescendo em tamanho e poder. Um grito ecoou na sala, mas não era de Raquel ou Lucas, era de Dona Helena. Raquel, cuidado! Ela tentou se aproximar, mas o espaço parecia ter se comprimido à sua volta. O pânico e a desconfiança agora tornavam-se um abismo, e a ideia de confiar em Raquel já era uma tarefa quase impossível. Eu sou a verdade, e a verdade é que você nunca soube o que realmente aconteceu naquele dia. A raiva de Raquel se transformou em uma onda avassaladora enquanto a energia da sombra se concentrava ao seu redor. Aquela revelação final prometia mudar tudo, fragmentar realidades e alterar laços. De repente, imagens do passado começaram a se formar nas paredes. Cataclismos de lembranças obscuras envolviam todos ali. Dona Helena se sentiu paralisada, com os olhos fixos na correnteza de revelações. O que mais estava escondido? E o que realmente significava a escolha que todos tinham que fazer? No calor do momento, tudo parecia estar à beira de um colapso, e o que restava era um eco de uma verdade que poderia ser mais sombria do que qualquer um pudesse imaginar. Naquele instante crucial, a tensão na sala era palpável. Dona Helena olhou nos olhos de Raquel, buscando entender o que estava acontecendo de verdade. O ambiente estava pesado, como se o ar estivesse prestes a romper. E foi então que a realidade se distorce. Raquel, agora com uma expressão reveladora, deu um passo à frente, segura e decidida. Eu sou parte do legado, sempre fui. E a verdade que vocês não conhecem é que o que eu fiz foi por amor. Sua voz ecoou pelo espaço, cheia de uma emoção visceral que fez Dona Helena tremer. Lucas olhou para Raquel, confuso, mas atraído por aquele magnetismo. Por amor? O que você quer dizer? Ele parecia perdido entre seus sentimentos e a dor da revelação. A sala ficou em silêncio absoluto enquanto todos aguardavam a resposta. Eu não sou quem vocês pensam. Raquel não é apenas um nome. Eu sou a Raquel daquele crime que você achou que estava enterrado, Dona Helena. Eu voltei porque não poderia deixar isso no passado, porque o amor que sentimos e os erros que cometemos nos ligaram mais do que imaginem. A voz dela falhou por um momento, como se o peso das palavras a sufocasse. Dona Helena quase caiu, a mente girando em um turbilhão de confusão e choque. Era uma revelação bombástica. E os sussurros sobre o passado de Raquel agora reverberavam como um eco aterrorizante. A jovem na sua frente não era uma estranha, mas uma peça central em uma história muito mais profunda. Mas isso não faz sentido. Você está dizendo que, de alguma forma, você voltou do além? Do passado? Não é assim. É mais complicado. Raquel suspirou, como se estivesse carregando uma carga difícil de compartilhar. Eu fui condenada por algo que não cometi e voltei por causa do que você viu nas sombras, Dona Helena. O que me trouxe aqui não foi um acaso, mas uma ligação, um chamado para acabar com o ciclo que continua a rondar essa cidade. A dor se intensificou no peito de Dona Helena. Cada pergunta não respondida, cada mistério não revelado, agora se desdobrava diante de seus olhos. Mas antes que pudesse reagir, uma das figuras encapuzadas empurrou-se para frente com uma intensidade inesperada. A máscara do desconhecido caiu e, para o choque coletivo, revelou o rosto de Alice, a antiga amiga de Dona Helena. Ela ofegou
enquanto as vozes na sala se misturavam em gritos e murmúrios. Dona Helena, o que você está fazendo? Você não sabia? Raquel é a chave. Mas você deve escolher. Você deve escolher entre ela e eles. A pressão aumentava e, com isso, a adrenalina atingiu um pico alarmante. Dona Helena balançou a cabeça, tentando reunir os pensamentos. Raquel e Alice pareciam ser partes de um quebra-cabeça sinistro, ligadas por laços que cruzavam o tempo e a morte. Escolher? Como assim? Mas antes que pudesse escutar a resposta, a casa vibrou com um ruído grotesco, como se o próprio solo estivesse gritando. As luzes começaram a piscar freneticamente, os tempestuosos ventos internos tornaram-se um furacão. E com isso, uma sombra sobrenatural surgiu atrás de Raquel, crescendo em tamanho e em poder. Um grito ecoou na sala. Mas não era de Raquel ou Lucas, era de Dona Helena. Raquel, cuidado! Ela tentou se aproximar, mas o espaço parecia ter se comprimido à sua volta. O pânico e a desconfiança agora tornavam-se um abismo, e a ideia de confiar em Raquel já era uma tarefa quase impossível. Eu sou a verdade, e a verdade é que você nunca soube o que realmente aconteceu naquele dia. A raiva de Raquel se transformou em uma onda avassaladora, enquanto a energia da sombra se concentrava ao seu redor. Aquela revelação final prometia mudar tudo, fragmentar realidades e alterar laços. De repente, imagens do passado começaram a se formar nas paredes. Cataclismos de lembranças obscuras envolviam todos ali. Dona Helena se sentiu paralisada, com os olhos fixos na correnteza de revelações. O que mais estava escondido? E o que realmente significava a escolha que todos tinham que fazer? No calor do momento, tudo parecia estar à beira de um colapso. E o que restava era um eco de uma verdade que poderia ser mais sombria do que qualquer um pudesse imaginar. Mas a reviravolta estava prestes a explodir. Um estrondo ensurdecedor ecoou pela casa e as paredes começaram a tremer. Todos se olharam, as expressões mudando de confusão para terror. O chão se afastou sob os pés de Dona Helena e, de repente, Raquel caiu de joelhos. A sombra que a envolvia começou a se contorcer, como se estivesse se retorcendo de dor. E então, num ápice dramático, a sombra revelou-se como uma figura familiar. Era Antônio, o pai de Lucas, um homem que todos acreditavam ter morrido anos atrás em um acidente trágico. Por que você voltou, Raquel? Ele vociferou, a voz ecoando como um grito de dor. Você quebrou a promessa. Você não pode simplesmente voltar e suspeitar. Lembre-se do que fizemos. Os olhos de todos se arregalaram em estado de choque. A sala se tornou um caldeirão de desespero e confusão, enquanto as peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar de maneira aterrorizante. Raquel entreolhou Antônio e Lucas, e o que parecia ser um afastamento entre eles rapidamente se tornou um envolvimento de destinos sinistramente entrelaçados. Dona Helena sentiu sua cabeça girar. Todo o dilema, toda a dor, todos os segredos começaram a colidir numa explosão de emoções. O que mais a sombra do passado trazia? Havia um legado que não era apenas de Raquel, mas de toda a família. E enquanto o ar se enchia de uma tensão elétrica, a única certeza era que a verdade estava se revelando de uma forma ainda mais devastadora do que ela já imaginava. A pergunta agora era:
o que todos estavam dispostos a sacrificar para enfrentar os seus fantasmas? O peso da cena era insuportável. A sombra diante de Raquel parecia vibrar, como se estivesse absorvendo a tensão. Além daquela revelação sobre o pai de Lucas, um suspiro pesado se arrastou pela sala. Olhares se cruzaram com uma mistura de confusão e terror. A casa inteira parecia suspensa em um instante, como se o tempo tivesse perdido o seu significado. Dona Helena respirou fundo, tentando reunir seus pensamentos, mas tudo se transformou em um turbilhão. Antônio, como você pôde estar aqui? Lucas gaguejou, as palavras paradas em sua garganta, os olhos fixos no pai. Ele não sabia se estava sonhando ou se o pesadelo havia se tornado real. O pai, que todos acreditavam estar morto, era um fantasma agora materializado. E a presença dele enviou um arrepio pela espinha de cada um. Estou aqui para impedir que a história se repita, Antônio gritou, a voz grave ecoando pelas paredes da cozinha. Raquel, você sabe o que deve ser feito. Raquel olhou para Antônio com olhos cheios de dor. Mas você não fez nada. Você prometeu me proteger. E agora... Você está aqui, uma sombra do que era. Ah? O desespero aumentava e as palavras dela saíram como um sussurro exausto, carregando o peso de promessas quebradas. Dona Helena não aguentava mais. A dor pulsava em seu peito. Antônio, você tem que explicar. O que você está fazendo? O que aconteceu com Raquel? O medo dela se transformava em raiva e confusão. Tudo girava e se emaranhava, mas as respostas pareciam fugazes. Ela é a chave, sim, mas também a maldição. Antônio exclamou, seus olhos se arregalando de súbita paixão. O grupo estava em um confronto surreal, onde cada palavra era um golpe. Raquel não sabia se queria crer nele ou se a verdade que ele apresentava era muito mais sombria. Eu não sou uma maldição, Raquel gritou, a frustração transbordando. Eu voltei para corrigir um erro, não para cometer outro. Nesse momento, um tremor percorreu o chão sob seus pés. As luzes piscaram e, tumultuado pela intensidade da cena, um furacão de energia começou a girar ao redor deles. Era como se a casa estivesse em uma batalha entre o passado e o presente. E cada um ali era uma peça de um quebra-cabeça aterrorizante. Todo mundo para fora! Agora! Gritou Dona Helena, percebendo que a situação superava qualquer surpresa. A tinta das paredes parecia começar a desbotar. As sombras ganhavam forma. Era medo, era história, era tudo ao mesmo tempo. Cada um hesitou, mas as figuras encapuzadas de antes estavam ali, bloqueando as saídas, como um grupo de guardiões de um segredo maligno. Não podemos deixar Raquel sair. Uma delas, uma mulher com um olhar gélido, falou em um tom firme. A escolha dela não é só para os vivos. Você, Dona Helena, está presa nessa teia. Assim como nós. A revelação era como um golpe, e Dona Helena, atordoadas, sentiu seu corpo fraquejar. Isso a pegou de surpresa. Presa? Sua voz falhou. Ela olhou para Raquel, uma jovem que parecia não ter saída, e para Antônio, que usufruía de um passado bem mais obscuro do que parecia. Qual é a verdadeira ligação de vocês? Se a escolha não for feita, todos nós vamos pagar o preço, e a cidade também, Antônio gritou, agora mais desesperado. As entidades ao redor começaram a se mover para a frente. A atmosfera pulava entre o real e o surreal, e em meio ao caos, um evento chocante ocorreu. Uma das figuras encapuzadas, removendo o capuz, revelou uma expressão que, embora familiar, deixou todos sem palavras.
Era uma versão mais jovem de Dona Helena, mas com um olhar perdido de alguém que sabia mais do que deveria. Você não entende, Helena. Você é parte da maldição também. O ar ficou pesado. O choque tomou conta de Dona Helena, enquanto suas pernas pareciam abandonar a força. Ela sentiu que a terra sob ela ia ceder. O que significava aquilo? Sombras do passado agora refletidas no presente. Havia muito mais em jogo do que apenas o que estava diante de seus olhos. As revelações mudaram tudo. A jovem encapuzada alcançou a mãe que a observava e a última conexão se formou, como se um ciclo estivesse prestes a ser finalmente fechado. O que acontecerá agora? Todo mundo se preparou para o caos que seria. O futuro parecia incerto. E com isso, Dona Helena se deu conta de que talvez, apenas talvez, a verdade não fosse apenas dolorosa, mas aniquiladora. A jovem encapuzada alcançou a mãe que a observava e a última conexão se formou, como se um ciclo estivesse prestes a ser finalmente fechado. O olhar de Dona Helena em direção à sua versão mais jovem pareceu atravessar décadas de dor e arrependimento. E aquele momento trouxe à tona memórias que ela preferia ter esquecido. Raquel aparentemente continua sua luta interna. Olhava de Antônio para Lucas, os olhos cheios de lágrimas. Esse não é o meu destino, ela gritou, tentando se desvincular da influência daquele espectro familiar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma nova figura surgiu nas sombras da sala, a bailarina da tragédia que ninguém imaginava ver. A irmã desaparecida de Raquel, Júlia. Ela entrou como um furacão, com um olhar de fúria e alucinação. Raquel, você não deveria estar aqui. A voz de Júlia cortou o ar como uma faca. Dona Helena ficou paralisada, a perplexidade dominando-a. Júlia, é você? A incredulidade fez seu coração disparar. A necessidade de respostas crescia, quase como um fogo na sala. Sim, sou eu, Júlia respondeu com raiva, seguindo na direção de Raquel. Você destruiu a nossa vida, e agora você volta como se nada tivesse acontecido. Os murmúrios se espalharam entre as figuras encapuzadas. E até os fantasmas que assombravam a sala pareciam hesitar diante daquela aparição. O quanto mais esse passado poderia desenterrar? A situação estava prestes a explodir quando, de repente, um grito cortante ecoou pela casa. Lá fora, uma luz intensa rasgou a escuridão. Como um relâmpago, todos se viraram para a janela e a visão que se apresentou fez a mente de Dona Helena girar. Um incêndio chamando atenção para a casa. O calor se aproximava e seu instinto a avisava que o tempo estava se esgotando. Rapidamente, todos para fora! Ela gritou, o pânico crescendo. Mas a confusão tomou conta. As figuras encapuzadas se tornaram mais violentas. Ela deve escolher! Uma delas gritou, agarrando Raquel pelo braço. Senão, perderemos todos! A sala tremeu com o clamor da disputa, enquanto Júlia e Raquel se encararavam. Você bateu na porta do seu destino e a trouxe de volta, mas a escolha ainda é sua. Júlia disparou, a emoção friccionando com a raiva latente. Em meio ao caos, Dona Helena sentiu o chão se abrir sob seus pés. Assim, entre as sombras de mágoa, ela percebeu que seu passado estava entrelaçado com o presente de maneira violenta e aterrorizante. O que mais poderia ser revelado naquela fração de segundo?
As luzes começaram a piscar, revelando flashes das memórias aterrorizantes de uma vida inteira. E então deixou escapar um grito, um eco que fez a tensão aumentar. Está tudo se desintegrando! Raquel se lançou à frente, seu rosto uma mistura de dor e desafio. Eu não vou deixar vocês me levarem de volta. O que acontecerá agora se eu não escolher? A resposta pairava no ar, carregada de uma transformação devastadora. Raquel poderia decidir não apenas seu destino, mas o de todos. Se os laços fossem cortados com um golpe, o que aconteceria com Lucas, com a cidade inteira? Algo dentro de Dona Helena começou a quebrar enquanto sua mente se esforçava para processar. A casa estava em um frenesi, mas no meio disso tudo havia uma faísca de esperança, um fio tênue de sobrevivência que fazia a adrenalina correr nas veias de todos. O que aconteceria se a escolha fosse feita ali, naquele instante de caos total? O futuro estava prestes a ser reescrito, mas o custo seria muito maior do que podiam imaginar. O destino não poderia ser selado com segurança, e a pergunta que ecoava na mente de Dona Helena era: quem estava realmente no controle daquela história? A jovem encapuzada alcançou a mãe que a observava. E a última conexão se formou, como se um ciclo estivesse prestes a ser finalmente feito. Raquel aparentemente continuava sua luta interna. Olhava de Antônio para Lucas, os olhos cheios de lágrimas. Esse não é o meu destino! Ela gritou, tentando se desvincular da influência daquele espectro familiar. Mas então, algo inesperado aconteceu. Uma nova figura surgiu das sombras da sala. E para o choque de todos, era Clara, a irmã de Dona Helena, que todos acreditavam ter desaparecido. Helena! Gritou Clara, com um olhar que misturava urgência e desespero. Você precisa parar! Tudo isso, tudo o que está acontecendo é por sua causa! A sala parou. Os murmúrios cessaram. As luzes piscaram e a tensão estava prestes a explodir. Dona Helena ficou paralisada. Clara, o que você está fazendo aqui? A expressão de surpresa se misturou com medo. Que mais poderia acontecer nesse pesadelo? Você não entende. Não me deixe entrar em seu caminho. Sou eu quem está aqui para consertar tudo. O que aconteceu anos atrás precisa ser corrigido. Clara estava nervosa e seu olhar pedia a ajuda desesperada de sua irmã. O silêncio era tão intenso que dava para ouvir os corações acelerados. Enquanto todos ali estavam em choque, as sombras ao redor começaram a dançar. Raquel, agora sem saber a quem se dirigir, sentiu o peso da responsabilidade nas costas. Seja lá o que aconteceu, eu não sou a responsável por isso. Eu só quero libertar todos nós desse ciclo. Raquel! Não! Antônio gritou desesperado. É por causa de você que todos estamos aqui. Você não pode fugir do seu legado. A fervura de emoções desagradáveis explodia ao redor deles e Dona Helena se sentiu perdida entre a discórdia que cercava sua família. Clara começou a caminhar mais perto e a verdade ameaçava emergir com cada passo. Quando desapareci, era porque estava tentando parar isso. Oculto, o que vocês não sabem é que Pedro, meu antigo namorado, tinha profundos segredos. A sala parecia tremer com suas palavras. Os olhos de Dona Helena se arregalaram. Pedro? O que isso tem a ver com Raquel? O ar estava pesado com cada nova revelação, um fardo que se tornava cada vez mais difícil de se portar. Raquel é a reencarnação de tudo que você e Pedro tentaram esconder, Helena. O compromisso que vocês não conseguiram cumprir. Essa ligação não foi cortada. Precisamos realizar o ritual ou todos nós seremos engolidos por isso.
Clara estava histérica. A pressão afetava cada um ao redor. Lucas, sentindo-se paralisado, olhou profundamente nos olhos de Raquel. Do que você está falando? Você realmente é parte disso? O choque e a dor eram palpáveis, e a tensão se transformava em uma cascata de desespero. Fui eu quem te trouxe de volta, Raquel, Clara gritou, e o rosto é como um holofote, iluminando a verdade com uma intensidade dolorosa. É por isso que você deve decidir. Porque se você não realizar o ritual, uma maldição muito pior nos aguardará. Nesse momento, as luzes na sala começaram a piscar freneticamente e um tremor percorreu o chão. Os rostos estavam agora tingidos de medo. Os olhares de reprovação e confusão se misturavam. O que mais ninguém estava preparado para enfrentar? Raquel finalmente falou, e sua voz soou como um sussurro. Então o que, Clara? O que eu sou? Você é um sacrifício necessário, Raquel. E se falhar, o passado consumirá todos nós novamente. A sala pareceu engasgar com aquelas palavras. Dona Helena sentiu um nó na garganta. Cada olho estava fixo em Raquel, ansioso por sua resposta. A atmosfera estava carregada de escolhas, de sacrifícios não ditos e destinos entrelaçados. A verdade pairava no ar, e no instante em que Raquel começou a abrir a boca, a parede próxima explodiu, fazendo todos se jogarem ao chão em meio a gritos e faíscas. A luz da explosão revelou uma porta secreta. Uma passagem sombria que nunca havia sido vista antes. Um mistério que desafiava tudo o que sabiam. Agora tornava-se um caminho mais profundo. O que havia atrás daquela porta? O que mais estava escondido? Não havia como voltar atrás. A escolha de Raquel estava se aproximando rapidamente. E cada segundo contava. O peso da cena era insuportável. A sombra diante de Raquel parecia vibrar, como se estivesse absorvendo a tensão ao redor. A sala estava em estado de confusão, mas uma porta secreta se abria aos olhos de todos, revelando um caminho incapacitado de qualquer expectativa. O olhar de Dona Helena se deslocou entre a irmã, Clara, e a figura tangente de Raquel. Uma energia pululante envolvia o ar, trazendo ecos de segredos há muito enterrados. Raquel começou a andar cautelosamente em direção à porta, enquanto a sala tremia em expectativa. Ela hesitou, lembrando-se de tudo o que estava em jogo. Seja o que for, eu estou pronta para enfrentar. Mas, de repente, o estrondo ensurdecedor explodiu nas proximidades, fazendo as janelas tremerem. O pânico tomou conta de todos. Naquele momento crucial, uma figura apareceu no limite da luz e da escuridão. Era o espírito de Pedro, o amante de Clara. Mas não era o Pedro gentil que todos conheciam. Ele estava distorcido como um espectro de dor e arrependimento. Clara! Gritou Raquel arrebatada. O que está acontecendo, Pedro? Ela se virou, os olhos arregalados. Como você pode estar aqui? As vozes ecoaram. Eu não sou o que você pensa, Raquel. Nenhum de nós é. Eu sou o que você sempre temeu. E agora, nossas escolhas nos levaram até aqui. Pedro olhava para Clara, depois para Raquel, com uma intensidade e gelava a atmosfera. O que se desenrolava ali era muito mais profundo do que uma simples revelação. As sombras testicaram-se e a casa
ficou ainda mais fria. Dona Helena falava em voz baixa, seus sentimentos se contorcendo como serpentes. Vocês estavam juntos? Vocês! Você e Clara? E as consequências disso? A verdade parecia quebrar como vidro ao seu redor. As figuras encapuzadas agarraram a atenção de todos. Você não entende, Dona Helena. A ligação entre Pedro e Clara moldou tudo o que é agora. E agora, Raquel, você precisa fazer uma escolha. Você é a chave para o nosso destino, mas também para a destruição. Raquel estava paralisada. Destruição? Sua voz ecoava, um sussurro entre a confusão. Mas como posso salvar todos se não sei nem a verdade? O olhar dela se movia entre as várias figuras, entre dores e remorsos. Pedro se inclinou para a frente. Você deve entender. A maldição não foi só nossa, mas de toda a cidade. Clara e eu cometemos um erro, uma escolha, e isso reverberou em todos. Raquel, você é a nossa última esperança de corrigir tudo isso. A escolha é sua. As luzes tremeluziam freneticamente e o silêncio se transformou em um grito. O calor da verdade estava se intensificando e a sala parecia estar prestes a desmoronar sob o peso do que estava prestes a acontecer. Raquel, entre nesta porta e você poderá descobrir a resposta. Mas o preço pode ser alto demais. Olhares se cruzaram, cheios de questionamentos e medos. Raquel estava prestes a dar um passo em frente, quando Dona Helena gritou, sua voz cortando o ar como um dirá. Não! Não faça isso! A verdade pode destruir todos nós! E naquele instante tragicamente dramático, a casa estremeceu, um eco de forças impiedosas se manifestando. Um ruído forte, vindo de baixo da casa, fez todos perderem o equilíbrio. O chão começou a abrir fissuras e bang! A porta secreta se escancarou. Um turbilhão de luz emanou de dentro, misturado a gritos e lamentos, algo que nem todos podiam entender. O que mais estava escondido? As perguntas reverberavam nas mentes de todos. Seria Raquel realmente a chave? Ou ela estava prestes a abrir uma caixa de Pandora que não deveria ser desenterrada? O futuro agora dependia de uma única decisão, mas a verdade poderia custar muito mais do que alguém poderia imaginar, enquanto a sala mergulhava na escuridão. A tensão era palpável quando Raquel olhou para a porta secreta. Chamas de luz dançavam em sua superfície, como se estivessem vivas e chamando-a. O coração de Dona Helena não parava de acelerar enquanto a casa balançava, prestes a desmoronar sob o peso de toda a verdade. Isso pode ser nossa salvação ou nossa ruína, ela gritou. A voz cheia de desespero. Raquel hesitou, encarando a porta. E se eu abrir? E se isso acabar com todos nós? As dúvidas a consumiam. Antônio, à sombra de um amor perdido, gritava algo que ela não conseguia processar. Enquanto isso, Clara, determinada, tentou alcançar Raquel. Você precisa entender! O sacrifício deve ser feito para quebrar a maldição. As respostas pareciam mais distantes do que nunca. A presença de Pedro pairava sobre todos. O poder é seu, Raquel. É você quem molda o futuro aqui. As palavras dele ressoavam com uma urgência que fazia ecoar a verdade angustiante. O destino deles dependia de suas escolhas. Mas naquele momento a casa tremeu com força. Paredes começaram a rachar, revelando os medos enterrados.
Dona Helena sentiu o mundo girar ao seu redor, enquanto a pressão aumentava. Raquel, você não pode se deixar levar pelo medo. A menina na sua frente não era apenas uma jovem. Ela era o coração de tudo. Raquel respirou fundo, deixando os medos fluírem assim como as lágrimas que escorriam por seu rosto. Eu não vou fugir. Não posso! Ela deu um passo em direção à porta, decidida, disposta a enfrentar o que quer que estivesse esperando. O silêncio na sala era ensurdecedor. Lucas a seguiu, segurando firme sua mão. Estamos juntos, Raquel. Eu confio em você. A força dele a empoderava. E naquele instante, a conexão entre eles fortaleceu seu espírito. As sombras ao redor começaram a se dissipar, revelando uma luz quentinha que nadava nos limites da escuridão. Sim, vamos juntos! Quebrar esse ciclo de dor! Clara gritou, se juntando a eles, enquanto a casa estremeceu novamente, como se soubesse que a escolha estava prestes a acontecer. Dona Helena olhou para a nova geração, lutando contra os espectros do passado. Sua dor antiga começava a se transformar. Fazemos parte disso. A escolha é de todos nós, ela exclamou. E naquele momento, um brilho envolveu cada um deles. E com um ato de coragem, Raquel atravessou a porta. Todos seguiram. E ao atravessá-la, um clarão ofuscante os envolveu. O eco de risadas longínquas e olhares de esperança dançavam no ar. O ambiente ao redor começou a mudar e vislumbres de um passado diferente apareciam em flashes. E à medida que isso acontecia, a maldição nascia e morria em um mesmo instante. Ouvindo os gritos de dor, os amores perdidos e os segredos sussurrados, Dona Helena e sua irmã perceberam que cada um tinha algo a resolver. Perdoar, liberar, amar. Finalmente estavam dando um passo em direção à liberdade. No último instante, sentindo a energia pulsar ao redor, Raquel se virou para olhar todos eles. Um sorriso sereno iluminou seu rosto enquanto luzes brilhavam ao seu redor. O futuro estava nas mãos deles e naquele momento a escolha era clara. Mas que chegaria para oferecer o próximo passo? Entre as sombras e os ecos do passado, uma nova história estava prestes a se desenrolar. Mas o que seria desta vez? As perguntas assombravam o ar ainda carregado de mistério e emoção. E você? O que você faria? O que teria escolhido? Agora é a sua vez de ser parte dessa história. Então, veja bem, porque você precisa se inscrever agora no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão por vir. Esmague o botão de like para alimentar o algoritmo e deixar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final arrebatador. Não espere nem mais um segundo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa incrível jornada. A verdade está apenas começando e você não pode ficar de fora.